para os viajantes. Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode estar no vale. José não estava numa cisterna. Ele morreu lá? Não, porque ele tinha sonho. E o sonho dele não é de barriga cheia. Era o sonho divino. Era o sonho de Deus. O sol, a lua e 11 estrelas um dia vai se curvar diante de ti. Um dia tu serás governador. Um dia eu vou te exaltar, José. Um dia eu vou te honrar. Um dia todos vão saber que eu te chamei. Por isso que ele não morreu na cisterna. Sabe por que Jeremias não morreu no calabouço? Porque a obra de Deus na vida dele não havia acabado ainda. Sabe por que Daniel não morreu na cova dos leões? Porque Deus enviou um anjo lá e fechou a boca dos leões. Sabe por que os 3 rapazes não morreram queimados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais pela ordem de Nabucodonosor? Porque o 4º homem da fornalha, o próprio Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado, ele desceu e livrou aqueles rapazes do fogo ardente e lhes deu livramento. Deus tem nos dado livramento até o dia de hoje. Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos abençoado. Você observa aqui no versículo 4, o salmista fala de vale de sombra, mas ele usa uma expressão muito forte, que é a morte. A morte, meus irmãos, qual é o homem que pode ir contra ela? Quem é o rico? Rico. E se hoje eu pedir a tua alma, os teus bens, para quem será? Quem é o rico diante dela? Quem é o pobre diante dela? Quem é os filósofos diante dela? Quem é a nação, o povo diante dela? Ninguém pode combater o aguilhão da morte. A morte é a consequência do pecado original de Adão e Eva no jardim do Éden. Deus diz: no dia que você comer deste fruto, certamente morrerá. Quando Eva comeu por ser enganada e Adão comeu conscientemente, primeiramente eles morreram espiritualmente. A morte espiritual foi na hora, mas a morte física chegou a Adão quando ele tinha 930 anos, Gênesis 5, verso 5. E chegando a Adão à idade de 930 anos, morreu. Há somente algumas raras exceções. Enoque foi tomado por Deus para não passar pela morte. Elias subiu no redemoinho ao céu. Esses 2 não passaram pela morte. Esses 2 foram tomados por Deus vivo. Mas os restantes, todos têm passado. Há somente uma outra exceção. Por exemplo, se a trombeta tocar agora e Jesus vier nos ares, aquele que estiver preparado para o arrebatamento, ele não vai entrar, ela não vai entrar no caixão de madeira para ser sepultado ou enterrado, mas ouvirá o som da trombeta e será transformados e arrebatado ao encontro de Jesus nos ares. Mas os homens têm passado por ela. A morte ela veio para brasileiros e para gentios. A morte vem para judeus e gentios. A morte vem para grandes e pequenos, ricos e pobres, os renomados e os não renomados.
Agora eu quero te apresentar uma pessoa que a morte foi fichinha para ele. A morte nem sequer entrou nele. A morte não entrou em Jesus. Pelo contrário, Jesus se entregou a ela. A morte só matou Jesus fisicamente, porque Jesus entregou-se a ela. Jesus, na hora nona, ele estende o rosto ao Pai e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Mas como não era possível que a ânsia da morte o detesse, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não tem poder sobre Jesus. A morte não tem poder contra Jesus. Pelo contrário, Jesus Cristo derrotou Satanás, aquele que tem o império da morte. Jesus, ele derrotou a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Você observa que a morte, ela nunca morreu, mas um dia ela há de morrer. É só você ler Apocalipse 20, versículo 14. Jesus, no dia do juízo final, como supremo juiz, ele vai pegar dois elementos. O primeiro elemento se chama inferno, tradução da palavra Hades. O que é Hades? O Hades é um lugar de sofrimento provisório, aonde estão as almas de todos os ímpios que morreram sem salvação. Todas as pessoas que morreram sem salvação, cujos corpos estão sepultados, as almas se encontram no tormento do Hades. A Bíblia diz que o rico morreu, foi sepultado. Ora, o seu corpo foi sepultado, mas quem é que estava no tormento? Quem é que estava na chama? Quem é que estava quando a Bíblia diz que erguendo os olhos estava em tormento? Era a sua alma, a sua parte material. O corpo estava na sepultura, mas as almas já estavam no tormento, no sofrimento. Jesus, ele vai pegar o Hades, ele vai pegar a própria morte e vai lançar esses dois elementos para o ardente lago de fogo, porque no tormento eterno, no sofrimento eterno, não existirá morte física. Na vida eterna não existirá morte física. O que vai acontecer com a morte? Paulo diz, 1 Coríntios 15, e verso 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. Ela vai desaparecer, porque não haverá lugar para ela no tormento, não haverá lugar para ela na vida eterna. Ela vai desaparecer. Mas a igreja tem uma promessa, e a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. Sabe para que Deus, ele criou o inferno? Para o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia ela vai um pouco mais além, diz: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes, tradução nações, gentes ou nações que se esquecerem do Senhor. Aleluia. O inferno não foi feito para o homem, mas o homem desobediente vai para lá. Mas o crente salvo não, porque Paulo diz em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu lhe pergunto nesta noite, e você responde para ti mesmo: você está em Cristo? Você anda com Cristo? Você vive para Cristo? Você segue as pisadas de Jesus? Se você falou assim, não há condenação. Não há condenação, não há condenação. Tu estás debaixo da promessa da vida eterna, da salvação eterna, e a vida eterna está em Jesus Cristo. A vida eterna não está em Pedro, a vida eterna não está em Paulo, a vida eterna não está em Maria. Pessoas dizem, hoje São Pedro mandou chuva, mas Pedro não pode mandar chuva porque está morto.
Quem está morto não faz nada, pronto, acabou. A sua alma está no paraíso. Quem manda a chuva é Jesus Cristo. Quem manda a bênção é Jesus Cristo. Alabacadarabas. Mas muitas pessoas adoram Pedro. Mas olha o que Pedro disse em Atos 4, verso 12. Ele vai falar sobre Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa-nos que sejamos salvos. Quando Jesus ele repreende os 70 diz: dure esse discurso, quem poderá ouvir? E sai da presença de Jesus. Jesus vira aos 12 e diz: e vós quereis também retirar? Aí o Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Em outras palavras, Pedro diz: somente tu dá vida eterna, somente tu salva. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a perseguição. Eu não sei qual é a situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu me estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Sabe que o pastor tem vara e cajado? Para que o pastor ele tem vara? Para bater em lobo, para expulsar animais ferozes, inimigos de ovelhas, que tenta ferir ou tirar a vida de ovelha. Agora o cajado do pastor é para ovelha. Esse cajado ele direciona a ovelha, ele guia a ovelha, ele conduz a ovelha. Se a ovelha está perto de um lugar perigoso, o pastor pega o cajado e traz: sai daí, vem para cá que é mais seguro. Se o pastor se a ovelha distancia do pastor, o pastor pega o cajado e vem para perto de mim. O cajado nos consola, a vara nos consola. Coloca-se de pé nesta noite, em nome de Jesus.